E aí, tudo bem? Vamos mergulhar direto na nossa análise do nível 1 da programação em C moderno. O foco da nossa jornada hoje é dominar a resolução de problemas de um jeito seguro e super eficaz. E como um guia simbólico bem legal que tiramos do material original, temos a figura do corvo comum. Sabe por quê? Porque é um pássaro incrivelmente inteligente, que trabalha em equipe e tem uma habilidade fora do comum para resolver problemas. E é exatamente essa mentalidade que a gente precisa adotar ao aprender a escrever programas em C que sejam úteis e portáteis para o dia a dia, rodando em tudo, desde um celular até um supercomputador. Imagina só a cena. É permitido atirar no próprio pé e o C não vai fazer nada para te impedir. Essa citação clássica acerta na mosca e mostra o quanto a linguagem é permissiva. Mas para fugir daquelas armadilhas perigosas e famosas dos primeiros dialetos de C, a nossa análise vai estabelecer algumas restrições modernas bem rigorosas. Na prática, a gente vai pegar as ferramentas mais perigosas da linguagem, tipo aqueles castes famosos que forçam conversões inseguras, e trancar todas elas em um cofre bem seguro por enquanto. A regra de ouro aqui é segurança em primeiro lugar, antes de liberar todo o poder de fogo. Bom, a nossa rota de hoje é super direta. Primeiro, boas-vindas ao C moderno. Depois, decodificando declarações em C. Em terceiro, o kit de ferramentas de laços. Quarto, controlando a execução de laços. E, por fim, a instrução switch. Bora começar essa jornada estruturada para pegar as ferramentas de codificação essenciais e escrever um código bom de verdade, sem cair nas velhas armadilhas de sintaxe. Seção 2. Decodificando declarações em C. Antes de construir lógicas complexas, a gente precisa entender a gramática moderna da linguagem. Olha só que sacada interessante de estilo do C moderno, a regra de associação à esquerda. Modificadores de tipo, qualificadores e atributos, tudo se liga ao que está imediatamente à esquerda. E por que isso importa? Porque separa visualmente os identificadores do tipo deles. É uma mudança simples, mas que deixa o código imensamente mais legível. E destrinchando isso passo a passo, fica bem claro o motivo de o C moderno fugir daquelas declarações contínuas super confusas, onde a pessoa mistura ponteiro com constante na mesma linha. A leitura certa vai qualificando da esquerda para a direita, até chegar no nome final da variável. Quando a gente separa a declaração de um jeito lógico assim, a intenção de quem programa fica absolutamente transparente, o que, cá entre nós, previne uma dor de cabeça enorme com bugs no futuro. Além disso, as regras de estilo de hoje em dia preferem muito mais a notação de array em vez de parâmetros de ponteiro, sempre que um ponteiro não puder ser nulo. Quando você declara uma função já esperando um array, essas restrições ficam estampadas logo de cara na assinatura da função. É como se o código já se explicasse sozinho, sabe? Uma verdadeira autodocumentação. Avançando para a seção 3, o kit de ferramentas de laços. Vamos ver o coração numérico da linguagem. O C entrega para a gente 3 motores de repetição fundamentais. O famoso laço for geralmente é o queridinho para as iterações de domínio, ou seja, quando você já sabe quantas vezes aquele bloco tem que rodar. Mas quando a condição depende de um cálculo que ainda está acontecendo, as outras 2 opções entram no jogo. O pulo do gato aqui é a diferença de comportamento. Um laço while pode simplesmente cruzar os braços e não rodar o bloco nenhuma vez se a condição inicial for falsa logo de cara. Já o do while é mais insistente. Ele vai rodar o bloco incondicionalmente pelo menos uma vez, antes mesmo de olhar para a condição. Ah, e um detalhe de sintaxe. O do while não abre mão de um ponto e vírgula no final para fechar a instrução, viu? Para trazer isso para o mundo real, o material nos apresenta o algoritmo de aproximação de Heron. Ele ilustra brilhantemente como usar essas estruturas na prática para calcular inversos multiplicativos com precisão absurda. O laço fica rodando e ajustando o valor de x até que a diferença entre o produto e o número 1.0 seja menor que uma constante mínima, que a gente geralmente chama de epsilon. Bateu na meta, a precisão está garantida. Chegamos à seção 4, controlando a execução de laços. Porque não basta só rodar, tem que saber pilotar. Com o laço rodando a todo vapor, a gente precisa de freios. A instrução break é literalmente a nossa rota de fuga. Ela corta o mal pela raiz e termina o laço instantaneamente quando uma meta é atingida. Lembra da aproximação de Heron que acabamos de ver? Quando ela chega na precisão-alvo, o break é acionado e o programa sai da repetição na hora, economizando ciclos valiosos de processamento. Já o continue funciona de um jeito um pouco diferente. Ele pula o que sobrou daquele ciclo específico. Por exemplo, no meio de um cálculo complexo, se você está verificando se uma estimativa está do lado certo de 1.0, o continue manda o programa pular direto para a verificação da condição de novo. Ele aborta só aquela iteração, mas mantém o laço vivinho da Silva.
E olha que curiosidade legal da história do C. As regras permitem simplesmente omitir a expressão de controle no meio de um laço for. Então, se você escrever um for com 2 ponto e vírgula seguidinhos lá dentro dos parênteses, na prática é a mesmíssima coisa que um while true. É um laço infinito intencional que vai rodar para sempre até que um break interno puxe o freio de mão. Entrando na reta final, seção 5, a instrução switch, a ferramenta definitiva para escolhas complexas. Quando um simples verdadeiro ou falso não dá conta do recado, o switch entra em cena para substituir com muita elegância aquelas cascatas gigantes e tediosas de if-else. Ele pega a expressão inicial e joga o controle do programa direto para o alvo certo, seja um case específico ou um default. Mas presta muita atenção neste detalhe que é super importante. Quando o controle entra no bloco do switch, ele não para sozinho. A execução simplesmente vai caindo e fluindo por todas as instruções seguintes. O material até mostra um exemplo legal, onde isso imprime um triângulo descendente de sinais de adição. Ou seja, ele vai passar rolando pelos próximos blocos case, a não ser que você mande ele parar explicitamente com um break. E como grandes flexibilidades trazem grandes riscos, existem 3 regras de ouro aqui. Os valores dos casos têm que ser fixos e únicos. Mas a regra mais crítica de todas é a terceira. Os saltos nunca, jamais, devem pular a definição de uma variável dentro do bloco switch. Se isso rolar, seu programa vai tentar rodar lógicas com variáveis que nem foram inicializadas, e isso é receita certa para falhas catastróficas. Para fechar nossa explanação, desafios e provocações. É hora de colocar tudo isso à prova. Depois de dominar essas ferramentas fundamentais, fica o desafio supremo do material. Ao construir algo bem mais complexo, como um algoritmo de merge sort recursivo, será que a gente consegue montar uma rotina de teste simples de uma única varredura que prove sem sombra de dúvida que aquela matriz inteira foi ordenada corretamente? Afinal, de que adianta o código rodar se não tivermos a certeza absoluta de que ele funciona como deve? Fica essa provocação no ar. No fim das contas, é o controle rigoroso do código que vai ditar a confiabilidade da própria máquina. Valeu por acompanhar e até a próxima!